Muito bom dia. Bom dia, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês nessa manhã, uma manhã especial de ceia. E como é bom cantarmos, né, esses louvores que falam tantas verdades a respeito do nosso Senhor. E queria convidá-los a abrir as suas Bíblias lá no Salmo 130. Salmo 130. As outras vezes que eu vim sem minha família, né? Hoje veio todo mundo. Já desceu, uma parte desceu, a outra ficou. E é bom nós estarmos aqui onde nós já nos sentimos em casa. E apesar de hoje ser uma manhã que mistura muitas coisas, né? Porque nós temos a ceia, e a ceia é sempre esse momento que tem várias sensações e sentimentos envolvidos, porque a ceia ela nos remete ao amor de Deus, maior demonstração de amor da história da humanidade, o próprio Filho de Deus que morreu na cruz e ressuscitou. A ceia nos lembra de que nós somos pecadores e que temos pecado contra esse Deus, e isso nos entristece, ao mesmo tempo que nos alegra, porque temos a esperança de que esse sacrifício é o suficiente para cobrir todos os nossos pecados e nos levar para casa o dia glorioso em que Ele voltar para nos levar. E, embora seja uma manhã alegre, de celebração a Deus, nós também temos esse momento, né, que é tão intenso, de lembrarmos o preço do nosso pecado para o nosso Deus, que foi o próprio Filho, né, entregue na cruz. E existem noites na nossa vida em que nós não conseguimos dormir. Existem noites que a insônia chega, mas tem outras noites que não é só uma questão física, talvez ali de um sono conturbado. Existem noites em que nós não conseguimos dormir porque a nossa alma não consegue descansar. E isso tem vários motivos para acontecer. Eu não sei se você já enfrentou uma noite assim, talvez a consciência que pesou por causa de um pecado que foi recentemente cometido, ou talvez um pecado antigo e que o Espírito Santo ainda está ali pesando no seu coração, e aquilo volta e meia vem à sua mente e você não consegue dormir. Talvez não seja uma questão de pecado, mas seja circunstâncias externas, aquele diagnóstico médico que chegou inesperadamente, talvez aquela conta que não está fechando, está sobrando mês no final do salário, talvez seja um ensino médio que está terminando e aquilo começa a tirar o sono e trazer preocupações a respeito do futuro. Talvez seja numa fase de vida em que você não sabe o que vai acontecer, porque há tantas mudanças nas circunstâncias políticas, financeiras do país, e que isso talvez comece a tirar a sua paz. Enfim, muitas coisas podem nos fazer não dormir, e não só físicas, mas coisas que talvez afetam a nossa alma profundamente. E aí as horas vão passando, o sono não vem, e a gente ora e não consegue dormir. Não sei se vocês já passaram por uma noite assim. E é exatamente no contexto de profundezas que nasceu o Salmo 130. E, inclusive, o título, a mensagem dessa manhã é que das profundezas clamo a ti. E é sobre isso que vai falar o Salmo 130, de alguém que está nas profundezas, reconhecendo o seu próprio pecado, e que as circunstâncias que o colocaram ali, no caso do Salmo, é um pecado, mas de certa forma sempre é o pecado que nos coloca nas profundezas, porque as consequências do pecado lá de Adão e de Eva, que corromperam e nos separaram de Deus, afetaram todas as áreas da nossa vida. E acaba que a ansiedade, as preocupações, em última análise, as doenças, também são consequências desse pecado original. Então, quero te convidar a acompanhar a leitura desse Salmo, Salmo 130, um salmo pequeno, curto, 8 versículos, mas que tem muito para falar conosco nessa manhã. Então, acompanha comigo a leitura da palavra de Deus. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo já está o perdão, para que sejas temido.
Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Vamos orar mais uma vez, gente? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo tempo que tivemos já de cantar ao Senhor, de adorar ao Senhor através dessas canções que falam tantas verdades, Senhor, a respeito de quem o Senhor é, aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, aquilo que o Senhor já fez por nós na cruz. Colocamos diante do Senhor esse tempo, onde a Tua palavra será exposta, que Teu Espírito Santo, Senhor, nos capacite nesta manhã a entendermos, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Tira de nós o cansaço, as preocupações com outras coisas, que sejamos atentos, focados naquilo que o Senhor tem para nós aqui nesta manhã. Não é por acaso, não é à toa que estamos aqui, Senhor. É porque queremos ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então fala, Senhor, de acordo com a Tua palavra. Usa esse tempo de acordo com a Tua vontade, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, o Salmo 130, ele nasce nesse lugar sufocante, esse lugar apertado, escuro, né? As primeiras palavras que o salmista fala é das profundezas, clamo a Ti. Então, esse lugar escuro, esse lugar onde traz a sensação de que há um peso gigante sobre o salmista. E esse salmo ele pertence a um pequeno, mas um precioso grupo de salmos, aqui dos salmos 120 ao 134, que são chamados os cânticos de peregrinação. E este salmo especificamente, o povo de Israel cantava quando estava subindo as escadas do templo para fazer seus sacrifícios. Eles viajavam de vários lugares do mundo, daquele contexto, né, do mundo conhecido, e iam até o templo uma vez por ano para fazer os sacrifícios, e haviam vários cânticos de peregrinação, vários salmos que eles citavam. E este salmo especificamente era quando estavam subindo ali mais próximos ao templo, então o povo cantava esse salmo ou recitava esse salmo para justamente lembrar o que eles estavam indo fazer ali, porque entre os israelitas também haviam pessoas que estavam com pecados para justamente fazer o sacrifício pela expiação, haviam pessoas com seus problemas de saúde, problemas com ansiedade, com preocupações, assim como nós. O coração humano de lá é o mesmo coração de cá, é muito parecido também. E eles então iam cantando esse salmo, relembrando quem era Deus. E esse salmo faz parte desse pequeno grupo, né, de salmos aí de cânticos de peregrinação. E tradicionalmente, então, esse Salmo 130 ele é classificado como um salmo penitencial, porque ele trata especificamente dessa questão do porquê o salmista está nas profundezas, que é o pecado. E nós vamos ver isso com mais detalhes aqui, com mais calma, né? Agora, nessa manhã, vamos indo por partes aqui neste salmo. E ele tem 8 versículos e está organizado em quatro movimentos básicos. Então, nós temos aí do versículo 1 e 2, o clamor das profundezas, então, onde se origina esse salmo. Nós temos os versículos 3 e 4, o fundamento da graça de Deus, onde está fundamentada a argumentação da graça, né, de Deus. O terceiro movimento é essa espera que confia, está esperando em Deus, confiando na ação de Deus, nos versículos 5 e 6. E, por fim, essa esperança que sai do indivíduo e se abre para o povo, né, nos 2 versículos finais ali, e no 7 e no 8. E nós vamos ver cada um desses movimentos aqui com mais detalhes, com mais calma. Nós vamos hoje, então, descer as profundezas deste salmo, e ao mesmo tempo que vamos, então, saindo das profundezas para essa esperança que é trazida para toda a congregação no final dele, né, para que nós possamos, junto com o salmista, subir para esse lugar de esperança em Cristo. O pessoal lá do centro já está acostumado, eu normalmente uso a proposição da mensagem de forma rimada, para a gente tentar ficar mais fácil de gravar assim na mente aquilo que a mensagem se propõe. Então, eu tento resumir de uma forma de rima aquilo que será falado aqui nessa manhã. E a de hoje diz assim: das profundezas ao perdão, Deus transforma o coração, da espera à redenção, firme segue o cristão. Então, nós vamos ver esses 4 movimentos do Salmo aqui nessa manhã e aquilo que implica para cada um de nós, como indivíduos e também como congregação, como igreja do Senhor Jesus. Então, as primeiras palavras, como eu mencionei, são
das profundezas clamo a ti, Senhor. E é significativo o Salmo começar com esse termo, das profundezas, e não com um elogio a Deus, uma oração de adoração a Deus, como normalmente alguns salmos começam. Ele começa dizendo, das profundezas clamo a ti. Ele não argumenta, assim, num primeiro momento, o porquê, a causa disso. Ele só está dizendo, estou aqui no fundo do poço, no fundo, na verdade, a ideia aqui da palavra é no fundo de um rio com correnteza forte. Então, ele está embaixo da água. Essa é a ideia que o salmista traz aqui. Ele está clamando a Deus. Estou embaixo, estou afundando. Essa é a ideia dessa declaração inicial aqui. E ele não precisa nem dizer mais nada para Deus, e nem para nós que lemos, para entendermos que ele está no fundo do poço, né? Está lá embaixo, está afundando ali. E só lá no versículo 3 é que ele vai falar a causa disso, mas até nós chegarmos no versículo 3, nós temos bastante coisa aqui, porque ele fala, das profundezas clamo a ti, Senhor, ouve, Senhor, a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. O Salmo aqui ensina algo muito importante para nós. Os Salmos, apesar de ter uma linguagem, às vezes, um pouco distante, eles são muito atuais. Às vezes, a gente não sabe nem como expressar aquilo que está no nosso coração para Deus, e os Salmos são muito úteis nesse sentido, porque os salmistas conseguem expressar a Deus aquilo que, às vezes, a gente não consegue colocar em palavras. E está nos ensinando nesse início que há um clamor comum, um lugar de clamor muito comum para toda alma que está esmagada, para toda alma que está no fundo, nas profundezas aqui, seja pela culpa, seja pela dor, seja por circunstâncias externas. Há um lugar em que talvez todos nós já experimentamos esse esmagamento pela dor ou pelas circunstâncias adversas, ou pelo menos talvez até pelas consequências de nossos pecados. Talvez um homem que perdeu o emprego e ele não sabe se vai conseguir pagar as contas no final do mês, se vai conseguir dar sustento para sua família. Talvez alguém que recebeu um diagnóstico grave, médico, de uma doença que apareceu de repente e está lutando agora com esse diagnóstico diante de Deus, perguntando os porquês, os praquês, por que Deus permitiu isso, se Deus é bom, e a gente começa a entrar nessa questão lá no nosso íntimo, no nosso ser. Às vezes não verbalizamos isso, mas estamos lutando com isso em nossos corações, num caminho onde a gente vai, pela fé, tentando confiar em Deus, ao mesmo tempo um coração caído, questionando a bondade e a soberania de Deus. Talvez alguém que luta com pensamentos de ansiedade, que não consegue controlar as circunstâncias, mas aquilo vai consumindo. Nós temos hoje, talvez o maior problema na nossa sociedade seja a ansiedade juntamente com a depressão. Muitas, milhares e milhares de pessoas têm lutado com isso, andando ansiosas, preocupadas, com coisas que não conseguem controlar, deprimidas, depressivas, por circunstâncias, por questões físicas, muitas vezes. E esse é um lugar onde a gente encontra o salmista também. Talvez um casal cujo filho se afastou da fé, saiu de casa. Talvez um pecador que carrega uma culpa não confessada, uma luta que talvez já dura anos e tem se arrastado na sua vida, e está nesse lugar, embaixo das correntezas, nas profundezas de uma água, na escuridão. O Salmo não separa essas realidades de imediato, das circunstâncias eternas ou do próprio pecado. O que ele faz é nos convidar, no versículo 2, a clamar a Deus, independentemente da circunstância, do motivo que está na profundeza, é aclamar a esse Deus. Ele diz no versículo 2, ouve, Senhor, a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Então, nós temos esse cenário de alguém que está debaixo da água, turbulenta, escura, tentando clamar a Deus. Não sei se você já teve a experiência, eu quando era criança, com meus amigos, quando a gente estava na piscina, a gente tentava falar embaixo da água, para tentar ouvir um outro. E é impossível, só sai aquele barulho, assim, aquele barulho assim, não dá para entender nada que está falando. E essa imagem mesmo que o salmista quer transmitir aqui, alguém que está embaixo da água tentando clamar a Deus. E a voz parece que não sai, não vai até lá.
E ele diz: das profundezas clamo a ti. Então esse movimento do Salmo não é da profundeza para dentro de si mesmo, é das profundezas para Deus. Eu clamo a ti. Eu não tento sair sozinho na minha força, eu não tento me segurar em alguma coisa para sair, eu clamo a ti. Ele não começa a olhar para dentro, ele começa a olhar para fora, para aquele único que pode fazer alguma coisa a respeito. Isso é uma fé genuína, operando no momento impossível, de alguém que está embaixo da água, tentando falar para quem está fora da água. Essa é uma fé bíblica, porque a fé bíblica ela não é ausência. A gente sabe muito bem disso. Aqueles que já têm alguns anos de caminhada com Jesus já sabem que a fé não significa ausência de problema. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus deixou muito claro que nós teríamos mais problemas ao segui-lo. Em João 16:33, Jesus fala que neste mundo, vocês terão aflições. Não é assim, talvez terão. Vocês terão aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Olhem para mim. É exatamente o que o salmista está fazendo aqui, olhando para Deus. Ouve a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos. Ele não tem certeza, num contexto de mergulho, se Deus ouve. Mas ele está clamando: Deus, que os teus ouvidos estejam atentos à minha súplica. Aqui é quase uma urgência física que o salmista está tentando expressar enquanto escreve essas palavras. É a mesma coisa que nós pensarmos em alguém que caiu do barco, no alto mar. Estava navegando, uma onda bateu, não sabe muito bem o que aconteceu, se foi por imprudência, se foi alguma coisa das circunstâncias, mas o fato é que agora não importa mais, o homem está no mar, se afogando. E ele está ali, então, desesperado, tentando clamar para alguma navegação, um outro barco que está passando, por ajuda. Não está mais preocupado com o porquê está ali, tanto, mais do que com como sair dessa situação. E ele não vai olhar para si mesmo. Em si não tem o que fazer. Ele vai tentar buscar uma ajuda externa. Essa é a ideia aqui de alguém que está clamando a Deus. E hoje nas igrejas, trazendo um pouquinho para os nossos dias, é muito comum que pessoas que estejam nessa situação, ao entrarem pelas portas da igreja, aparentemente saem dessa situação. Nós somos ensinados na nossa cultura a escondermos as nossas profundezas. E às vezes há pessoas despedaçadas, quebradas, internamente destruídas, mas que quando chegam na igreja, chegam no grupo, chegam em algum lugar que tem outros cristãos que o conhecem, põem um sorriso no rosto e está tudo bem. A nossa cultura é assim. E nós precisamos lutar contra isso, porque é justamente no contexto da igreja, de comunhão de uns aos outros, é que nós vamos ser curados e que talvez Deus vai usar alguém para nos tirar dessa profundeza. Mas Ele vai fazendo isso ao passo que também nós vamos abrindo os nossos corações para que isso aconteça. Tiago vai nos dizer: confessem seus pecados uns aos outros, para quê? Para serem curados. É assim que nós vamos experimentar curas das nossas lutas. E é para isso que nós somos igreja também. Não é só para nos reunirmos e adorarmos ao Senhor e cultuarmos ao Senhor e meditarmos na sua palavra. Isso faz parte também. Mas é mais do que isso. Precisamos abrir as nossas mazelas. Precisamos abrir os nossos corações uns aos outros. Prestarmos contas das nossas lutas. É assim que Deus vai curar. Seja uma questão de pecado ou sejam circunstâncias difíceis. Nós precisamos andar juntos como igreja. Porque o evangelho justamente não é para as pessoas que estão na superfície. É justamente para as pessoas que estão nas profundezas e precisam ser alcançadas pela graça do Senhor Jesus. Talvez hoje você está vivendo nas profundezas. Talvez hoje na sua vida, talvez essa noite mesmo tenha sido uma noite difícil. Eu não sei, não tem como saber isso olhando para vocês. Olhando daqui, está todo mundo lindo. Uns mais, outros menos, né? Mas Deus conhece o seu coração. Jesus conhece aquilo que está profundamente enraizado lá no seu coração. Talvez seja o peso de um pecado que você nunca confessou, nunca lidou, tenta esconder e aquilo não sai. Não vai sair, tá? Enquanto a gente não lidar com esse pecado, não confessar, a gente não vai experimentar cura. Talvez seja uma ansiedade que não passa, uma dor física crônica, um relacionamento que partiu, alguém que partiu. Talvez seja o luto, talvez seja a dor, eu não sei, mas Jesus conhece aquilo que está no seu coração, aquilo que você está carregando.
O Salmo 130 não pergunta primeiro qual é a causa da profundeza, por que você está nesse buraco. Apenas te convida a clamar aquele que pode fazer alguma coisa. E é o nosso Deus que pode fazer muito mais daquilo que a gente pede ou imagina. O segundo movimento que nós temos aqui é o fundamento da graça de Deus. Versículos 3 e 4, a pergunta fatal para todos nós aqui. Ele pergunta assim: se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Quem aqui escaparia? Se Deus registrasse todos os nossos pecados e nos cobrasse de acordo com os nossos pecados. A pergunta, obviamente, é retórica, e a resposta é ninguém. Em Romanos, Paulo deixa isso muito claro: não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Nenhum de nós escaparia. Essa é a pergunta. Mas ele responde a essa pergunta também dizendo: mas contigo está o perdão, para que sejas temido. E aqui então o salmista ele volta especificamente para uma das causas possíveis, talvez as causas que nos levem para maior profundidade, para um buraco maior que é o pecado. Há profundezas, como mencionei, causadas por circunstâncias que nós não escolhemos, por outras pessoas, por contexto que a gente vive, por cultura, mas há profundezas causadas por nossas próprias escolhas. As consequências de pecados, as consequências de más escolhas que fazemos, e talvez esses sejam os buracos mais profundos que nós entraremos. Nossas escolhas, palavras, ações ou omissões, talvez vão nos levar para um buraco profundo. E o Salmo tem espaço para tudo isso, para circunstâncias externas e também para o pecado. E é justamente isso que o salmista vai lidar agora. Porque se Deus anotasse e registrasse os nossos pecados, nenhum de nós escaparia. Mas graças a Deus que o Salmo não termina aqui. Ele diz que com o Senhor está o perdão. Com o Senhor está a graça que nos salva. Com o Senhor está o perdão para que seja temido. Para que a gente olhe para esse Deus que nos ama e perdoa os pecados, mesmo sem a gente merecer, e o tema. O tema não no sentido de ter medo, embora também envolva isso. Afinal de contas, estamos falando de um ser que pode fazer absolutamente qualquer coisa. Isso deveria nos causar espanto e medo, como nós vemos principalmente no Antigo Testamento, aqueles homens que viam Deus, um anjo, eles tinham a sensação que iam morrer, mas também um temor no sentido de que nós deveríamos pesar melhor nossas escolhas, nossas decisões, nossas prioridades no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E talvez vários e vários buracos e problemas seriam evitados na nossa vida se fizéssemos assim. Nenhum outro Deus das nações vizinhas, nesse contexto que o salmista escreveu, perdoava pecados, assim como o Deus de Israel. E por isso que ele fala: contigo está o perdão, deixa muito claro no Salmo. Porque isso também era uma declaração de que o Deus de Israel era capaz de salvar pecados, perdoar pecados. Mas aí entra uma questão importante de como um Deus justo pode perdoar pecados sem ser injusto. Como pode um Deus que é santo se relacionar e viver com pecadores sem afetar a sua justiça? Nós temos que lembrar que Deus é amor, Deus ele é bom, Deus ele é soberano. Se fizéssemos um gráfico de todas as características do caráter de Deus, todas são iguais, todas são 100%. Deus não é mais amor, menos justo. E a justiça de Deus, ela não pode ser diminuída. Como pode esse Deus perdoar pecados e mesmo assim a sua justiça ser saciada? E a resposta é a cruz. A resposta para isso é Jesus. Lá em Romanos capítulo 3, versículos 25 e 26, Paulo vai explicar isso, que Deus apresenta a Cristo como sendo esse, quem veio demonstrar a sua justiça. Ao mesmo tempo ser o juiz e ao mesmo tempo ser o justificador. É assim que a justiça de Deus, ela não é corrompida para que os nossos pecados sejam perdoados. A justa ira de Deus recaiu sobre o Filho na cruz. A justa ira de Deus que deveria recair sobre mim e você, recaiu sobre Jesus
na cruz. E é por isso que Jesus fala no Getsêmani que quer afastar esse cálice. Afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Que cálice é esse que Jesus está falando? O cálice da justa ira de Deus. Jesus não queria, num certo sentido, beber do cálice da ira de Deus, mas ele sabia que era necessário. E é por isso que ele fala, seja feita a tua vontade. E ele obedeceu à vontade do Pai até o fim, até a morte. Então, na cruz, os pecados, eles não são simplesmente ignorados. Deus não ignora o nosso pecado. Deus trata e lida e julga o nosso pecado. Deus não faz vista grossa ao pecado. A gente faz, Deus não faz. Deus trata muito seriamente a questão do pecado a ponto de Ele mesmo, no Filho, morrer na cruz no nosso lugar. Então, na cruz foram plenamente julgados os nossos pecados. Cristo é o lugar onde a justiça de Deus e a misericórdia de Deus se encontram sem contradição nenhuma. A justiça de Deus é saciada e a misericórdia de Deus é demonstrada grandemente na cruz. Para a gente tentar entender um pouquinho melhor, imagine um juiz que tem um filho, uma filha, que cometeu um crime. E ele é o juiz que vai julgar. Esse juiz tem 3 caminhos, pelo menos. O primeiro caminho é ser um juiz corrupto. E ele rasga a ação e diz que o seu filho ou sua filha está liberado, mas isso o tornaria corrupto. A justiça não seria feita nem saciada. Por outro lado, ele poderia ser um juiz extremamente rigoroso e punir o seu filho ou a sua filha, dando a maior pena possível e virando as costas e indo embora. Isso seria justiça, mas seria justiça sem amor, sem misericórdia. E o terceiro caminho que o juiz podia tomar, e é esse o caminho que o nosso juiz tomou, é tirar sua toga, descer do tribunal e dizer que o seu filho ou sua filha está condenada, mas que ele vai pagar a pena no lugar. Ou seja, ao mesmo tempo, ele pune o crime, ele é aquele que faz a justiça, mas ao mesmo tempo ele é quem cumpre a pena, ou seja, ele é o justificador. E é exatamente isso que Jesus fez na cruz no nosso lugar. Ele pune o pecado, mas ele é também aquele que vai pagar o preço pelo pecado. Se tu, Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Absolutamente ninguém. Mas o salmista diz, mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Ele é aquele que registra o pecado, mas também é aquele que perdoa o pecado. E talvez as suas maiores profundezas hoje sejam por questões de pecado, pecados cometidos, talvez muitos anos, lutas que insistem em permanecer na sua vida. Talvez não sejam circunstâncias externas, mas pecado. E nós precisamos aprender como cristãos a chamar pecado de pecado. Quando eu faço algo que ofende a Deus, isso é pecado. Nós precisamos também aprender a voltar atrás, nos arrependermos, pedirmos perdão, acertarmos o que precisa acertar. Se for o seu caso, o versículo 4 diz, contigo está o perdão. Peça perdão. E como João vai dizer no Novo Testamento, ele é fiel para perdoar os nossos pecados. Ele perdoa os pecados. Mas a gente precisa dar esse passo de confessar, de nominar os pecados para experimentar a cura, experimentar a graça de Deus em nossas vidas. O terceiro movimento que nós temos nesse salmo é então essa espera que confia em meio à escuridão. Versículos 5 e 6, espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Esse é talvez o ponto que mais fala diretamente às nossas lutas cotidianas, diárias, as circunstâncias difíceis, porque descreve exatamente esse espaço incômodo que todo cristão vive, que é do já e ainda não. Nós já experimentamos o perdão, nós já fomos alcançados pela graça de Deus, nós já conhecemos o Senhor Jesus, temos um relacionamento com Ele, experimentamos o reino de Deus que Jesus inaugura na sua vinda, mas ainda não na sua plenitude. Ainda há pecado, ainda há dor, ainda há luta, ainda há tristeza, ainda há lágrimas. Nós ansiamos por aquele momento em que Jesus se manifestará em glória, nos levando para casa, e onde tudo isso vai acabar. E é justamente essa espera que o salmista está
descrevendo aqui. Note a repetição intensa, ele fala, espero, eu ponho a esperança, mais do que as sentinelas pela manhã. E essa é uma expressão que não faz muito sentido, mas que fazia todo sentido, porque as sentinelas, quem eram as sentinelas? Sabe aqueles filmes antigos em que tem uma muralha em volta da cidade e ficam os guardas em cima do muro, de olho nos perigos? Pensa se você fosse uma sentinela à noite, durante toda a noite. Os perigos que haviam de uma invasão inimiga, na escuridão da noite, alguma tentativa de alguma coisa ser feita contra a cidade, você estava ali cuidando disso. O que você mais ia querer que acontecesse? Que amanhecesse. Porque aí de manhã, primeiro, terminava o seu turno, e a segunda coisa é que haveria luz para ver. As cidades não eram iluminadas como as nossas hoje. Era uma escuridão, iluminadas por tochas em alguns lugares, assim, mas era uma escuridão. Ninguém sabia muito o que ia acontecer. Cada noite de sentinela era única. E o salmista está dizendo, mais do que essas sentinelas esperam pela manhã, eu espero pelo Senhor. E a palavra usada aqui no original em hebraico não é uma palavra que é uma espera passiva. Eu vou cruzar os braços e vou esperar Jesus voltar. Não, é uma espera ativa. A ideia é como a corda de um arco que é esticada. Ela está esperando o momento de ser solta e aquela tensão ser liberada na flecha que vai para o alvo. Ou talvez a ideia de um corredor que está ali na marca de saída esperando o estouro para sair correndo. Sabe quando eles ficam naquela posição ali na faixa de largada, nas Olimpíadas, né? A gente vê muito isso. Essa ideia dessa espera, uma espera ativa, é alguém que está tenso, esperando, tenso no bom sentido, está ativo, está na expectativa, esperando. Essa é a ideia que traz aqui. Não é uma espera de quem já desistiu, mas é uma espera de quem está totalmente voltado, com a atenção voltada para isso. A sentinela tinha sua atenção o tempo todo ali, sendo necessária. E o salmista diz que espera mais do que essa sentinela. E é interessante que ele estabelece o local dessa espera ou dessa esperança. Qual é o local que ele fala aí? Espero, versículo 5, espero no Senhor com todo o meu ser. E aonde ele coloca a esperança? Na sua palavra. Na sua palavra coloco a minha esperança. Não nas circunstâncias. Não numa esperança, aquela esperança que brasileiro tinha, nem tem mais, né? O brasileiro era conhecido por aquela esperança de brasileiro que as coisas iam melhorar. Agora nem isso mais nós temos. Não é uma esperança vazia de que talvez alguma coisa vai acontecer, que vai melhorar. Não, é uma esperança na palavra de Deus. Uma espera na palavra. Não é uma sensação de alívio imediato, mas na palavra de Deus. Isso é fundamental para quem enfrenta uma luta prolongada como a qual nós estamos inseridos. Nós estamos em guerra diária, constante, com nossos pensamentos, nossas motivações, com os desejos pecaminosos de nossos corações, em um coração que é inclinado a fazer aquilo que é contrário ao que Deus quer. Isso exige de nós energia, exige de nós intencionalidade na luta diária contra os nossos pecados e em uma tentativa de vida de quem é filho de Deus e que quer agradar ao Senhor. O exame, talvez, médico ainda não tenha saído. Talvez o emprego pode não ter aparecido. O relacionamento talvez ainda esteja partido. E mesmo assim a esperança precisa estar firme. A esperança de quem confia em Deus. Porque a promessa aqui não é de uma mudança imediata. Ele está dizendo que põe a esperança em Deus e na sua palavra. Mas em momento nenhum há uma promessa aqui de mudança imediata, rápida. Às vezes esse vai ser um processo que Deus vai permitir em nossas vidas por muito tempo. No versículo 4 nós temos a palavra do salmista dizendo que com Deus está o perdão. E aqui, nos versículos 5 e 6, nós temos o retrato daqueles que já experimentaram esse perdão. Ou seja, agora nós esperamos a manifestação do Filho, para que nós experimentemos o reino de Deus na sua plenitude. Aonde nós vamos ver lá em Apocalipse que não vai haver mais choro, nem lágrima, nem pecado. Aonde nos é dito que Jesus enxugará de nossos olhos
toda lágrima. O que significa duas coisas, que nós teremos um encontro pessoal, face a face com o Senhor Jesus. E isso em mim desperta muitos tipos de sentimentos diferentes. Porque estaremos face a face com o Senhor de todas as coisas. Aquele que conhece os nossos corações, as palavras antes que elas saiam de nossas bocas, conhece os nossos corações, os pensamentos mais profundos. Isso dá um certo medo em mim. Ao mesmo tempo é aquele que morreu na cruz e que nos amou a ponto de se entregar na cruz. E que vai enxugar de nossos olhos todas as lágrimas, vai nos trazer consolo final. Mas isso significa também que haverá lágrima a ser derramada até esse dia. Em qual área da sua vida hoje você está, talvez, esperando na escuridão como salmista? Talvez seja uma luta que já dura meses, talvez anos. Talvez você já tenha orado tantas vezes a respeito disso que, de certa forma, perdeu já a esperança, ou talvez pensa que Deus não está te ouvindo mais. Isso é uma grande mentira. Deus ouve as nossas orações todas as vezes. O Salmo 130 não promete para nenhum de nós uma mudança, que essa resposta virá amanhã de manhã, literalmente. Mas haverá uma manhã, um amanhecer, que será o amanhecer. O dia em que Jesus voltar para nos levar para casa. E é nesse amanhecer que nós somos convidados a colocar a nossa esperança. E aí Paulo vai nos ensinar que, diante dessa perspectiva, desse grande dia, os nossos sofrimentos se tornam o quê? Leves e momentâneos. Porque a nossa expectativa está lá, não está mais aqui nas circunstâncias. Vai continuar sendo difícil, vai continuar sendo dolorido, vai continuar sendo aparentemente intransponível, mas diante da glória que nos aguarda, naquele grande dia, essas coisas vão se tornando cada vez menor. É uma questão de perspectiva. Talvez a sua fé já esteja morna, já esteja arquivada. Você está num modus operandi de vem aqui no domingo, participar do grupo célula, e a segunda chega e vai trabalhar até sexta, e sábado faz alguma coisa, e domingo está aqui, e vai para o grupo célula, e segunda chega. Não é isso que Deus quer da gente. Não é isso que Deus tem para a gente. Ele quer um relacionamento vivo. Alguém que está constantemente crescendo, experimentando bênção. Sim, experimentando a luta contra o pecado, dores e gosto amargo, mas também experimentando um amor que é maior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Bênçãos que a gente não consegue nem dimensionar. E talvez bênçãos que a gente nem saiba que Deus nos deu. Cuidando talvez de circunstâncias que a gente nem toma conhecimento. Como um pai que cuida de crianças, às vezes, né, eu tenho os filhos pequenos, e tem coisas que a gente protege eles que eles nem sabem. E eles não voltam para a gente e dizem, obrigado que o Senhor cuidou de mim, pai. Obrigado, mãe, que tu cuidou de mim. Não, eles não têm nem a noção que estão sendo cuidados. E Deus age assim conosco também. E a maioria das vezes, eu arrisco a dizer, a gente não volta para agradecer. É isso que Deus tem para nós, uma vida, um relacionamento vivo. E não uma vida cotidiana de mesma coisa, de mesmice. Sim, a nossa vida vai ser, não é de experimentar o extraordinário todos os dias, mas é viver o ordinário com alegria, com propósito. No nosso trabalho, nos nossos relacionamentos interpessoais, familiares, glorificando a Deus, experimentando essas bênçãos que Ele e só Ele pode nos dar. Então, se você tem lutado, não desista dessa luta. Compartilha com alguém para andar junto contigo. Dê os passos na direção da mudança. Porque isso vai nos levar para o quarto movimento aqui deste salmo, que é essa esperança que agora sai do indivíduo e se estende a todo Israel. Versículos 7 e 8 diz, põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Tem uma mudança notável aqui no Salmo, porque até o versículo 6, o salmista passou o Salmo inteiro falando na primeira pessoa. Eu clamo, a minha esperança, eu ponho, eu faço. E agora, então, ele sai de si mesmo e abre isso, clamo, né? São tudo na primeira pessoa. E agora ele vai falar para toda a congregação. E a experiência pessoal do salmista o levou agora a fazer um convite a todo mundo. É como se o salmista falasse assim, eu não sei as circunstâncias que vocês estão enfrentando, eu sei da minha circunstância, mas olha só, eu clamei, eu reconheci meu pecado, eu reconheci que Deus é quem tem o perdão, e faz a mesma coisa. Põe a tua esperança em Deus, ó Israel.
Ele é quem vai redimir todas as suas culpas. Só Ele pode redimir. Ele não guarda isso só para si, Ele se volta para a comunidade. E o fundamento dessa exortação final aqui do salmista, ele é duplo. Ele fala do amor leal, né, no versículo 7, põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal. E no versículo 7 ele vai falar de plena redenção. Os dois alicerces aqui que o salmista estabelece sobre a forma como Deus lida com o seu povo. Deus tem amor leal e é aquele que redime o seu povo. São duas colunas da fé cristã. O amor leal, esse amor firme e pactual de Deus, que vez após vez no Antigo Testamento nós vamos vendo que esse pacto é quebrado por cada geração de israelita, mas Deus permanece fiel ao seu pacto e vai levantando homens e fazendo novas alianças. E a ideia que o salmista traz do amor leal é esse: o amor de Deus, ele é unilateral, ou seja, não depende daquilo que a gente faz. Deus nos ama, ponto final. Nós não temos como merecer o amor de Deus ou desmerecer o amor de Deus. Ele nos ama, e ponto final. Esse é o amor leal de Deus. E também, o segundo, a plena redenção, é este pagamento completo de um preço para libertar alguém. Aquilo que eu falei anteriormente, que Ele é o juiz e o justificador. Ele pagou o preço da nossa redenção, nos redimiu, nos comprou. Isso é de graça para nós, mas teve um alto preço para Deus, o seu Filho na cruz. Então, seja qual for a profundeza que você está hoje, para a gente tentar amarrar tudo isso que nós vimos aqui, pecado não confessado, doença, ansiedade, perda, solidão, uma luta que não parece ter fim. O Salmo 130, ele termina apontando para um só lugar: ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel. Poderíamos trazer para a nossa realidade e dizer: ponha a sua esperança no Senhor, ó aliança, como comunidade e como indivíduos. Ponha a sua esperança no Senhor, porque com Ele há amor leal, há redenção. Então, como igreja, nós somos chamados a ser também essa voz para os outros. Porque talvez você não esteja passando hoje, não está dentro de um buraco. Talvez você está num momento bom no seu relacionamento com Deus, na sua vida. E aí você é chamado, então, a ajudar a quem talvez está nesse lugar a sair. E a testemunhar, talvez, de quando você esteve lá, como o Senhor te trouxe de volta. Nós somos chamados a suportar uns aos outros, né? E às vezes a gente confunde essa expressão com suportar no sentido de aguentar, né? Eu tenho que aguentar os outros, né? O cara é um mala, eu tenho que suportar. A ideia bíblica não é essa. A ideia bíblica é de ser suporte. Inclusive, a ideia que se traz no texto original é alguém que está afundando em lama movediça, areia movediça, e encontra uma pedra para se firmar e sair. Esse é o suporte. Nós deveremos ser suportes uns para os outros. Essa pedra que vai ser usada para sair da areia movediça. Ou no caso do Salmo, da profundeza de um rio turbulento, do lugar escuro. Então talvez seja esse suporte para alguém. E tudo isso não é porque a circunstância vai mudar amanhã. Tudo isso é porque nós confiamos e temos esperança nesse Deus que é soberano sobre as circunstâncias. E às vezes a gente fala tanto que Deus é soberano, a gente canta que Deus é soberano, que isso fica meio banalizado, não é? A gente perde um pouco da dimensão do que significa dizer que Deus é soberano. Significa que Deus controla absolutamente tudo o que acontece na sua vida. Inclusive as coisas ruins e difíceis de a gente digerir e entender. Ele é soberano. Ele é o bom pastor do Salmo 23, que leva para o pasto verdejante. Mas às vezes o pasto que a gente precisa, que o pastor está nos conduzindo a consumir, não é aquele bem que a gente queria. É como quando a gente era criança e a mãe obrigava a comer brócolis. Vai fazer bem, a gente não... eu sei que alguns gostam, eu gosto agora, mas quando era criança eu não gostava. Mas o pai sabe que aquilo vai fazer bem. O pai sabe que aquilo que precisa vai ter que ser consumido. E às vezes Deus vai nos levar por pastos que a gente não está disposto a passar e consumir. Mas Ele é o bom pastor. E se Ele é bom, onde eu estou é onde eu preciso estar. Hoje nós percorremos esse caminho que começa nas profundezas deste salmo e termina nessa proclamação, a mais gloriosa possível: no Senhor há amor leal e plena redenção. Saímos de um buraco e fomos para essa declaração
de que Deus é quem nos ama e quem nos redime. E nós chegamos nesse momento em que essa verdade ela para de ser agora só palavra pregada e ela se torna uma ação, um símbolo na ceia, onde nós comemos o pão, tomamos do cálice. E aqui está mais uma ação cristã que às vezes se torna uma coisa banal, que a gente faz por fazer, e esquece da profundidade daquilo que nós estamos fazendo. Porque foi exatamente para nos alcançar nas profundezas do nosso pecado que Jesus teve que morrer na cruz. É justamente porque um dia Jesus morreu na cruz que nós podemos declarar com toda a confiança pela fé que em Deus há amor leal e plena redenção dos pecados. E a ceia é o símbolo disso. É uma das formas que nós temos, além das palavras, de relembrarmos, mas mais do que relembrarmos, é revivermos este momento. O pão e o cálice, eles são só pão e cálice, mas aquilo que eles representam é que deveria nos levar ceia após ceia a refletirmos a respeito das nossas próprias vidas. Quando daqui a pouco nós tomarmos o pão e o cálice, meu desejo é que cada um de nós lembre exatamente do que nós acabamos de contemplar aqui neste salmo. Esse Deus que nos tirou das profundezas do pecado e que isso teve um alto preço para Ele. Nos é oferecido de graça e pela graça, mas para Deus teve um alto preço, a vida do seu único Filho. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Lá, Paulo está ensinando essa igreja que era tão conturbada a respeito da adoração a Deus, como fazer isso corretamente. E a partir do versículo 17, ele vai falar a respeito justamente da ceia, que é esse momento que nós vamos viver agora mais uma vez. E a partir do versículo 17, ele começa a falar a respeito do que estava acontecendo naquela igreja, e as pessoas estavam tomando a ceia de forma completamente errada e diferente daquilo que o Senhor Jesus tinha estabelecido. Eles estavam fazendo acepção de pessoas, porque a ceia aqui nesse contexto era tipo um ajunta-pratos. Cada um levava a comida e eles comiam, enfim, depois participavam da ceia. Mas o que acontecia é que os ricos estavam levando picanha, uma costela. E falar isso agora é ruim, né? Começa a bater aquela fome. E aqueles que tinham menos condições estavam levando lá uma bolachinha Maria, né? Tortinhas, né? E a ideia da ceia era que se juntasse tudo e que todo mundo pudesse comer. Inclusive, a ceia, naquele contexto, era onde esses pobres tinham uma única refeição consistente naquela semana. Porque era semanalmente que eles faziam a ceia. Mas isso não estava mais acontecendo aqui em Corinto, nessa igreja. Os ricos estavam comendo seus banquetes, os pobres estavam comendo suas bolachinhas, passando fome. E não é isso que Jesus havia estabelecido, não era esse o propósito da ceia. Alguns, inclusive, se embriagando com vinho, né, durante a ceia. E Paulo, então, está ensinando sobre isso. Eu estou falando sobre isso porque, às vezes, a gente só vai ali, pega o cálice, o pão, come, né, não pensa muito a respeito do que a gente está fazendo. E aí Paulo vai falando a respeito da ceia, e no versículo 28, ele fala de algo muito importante que, às vezes, a gente esquece. 1 Coríntios 11, versículo 28, diz: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Paulo, ele fala, antes de se servir dos elementos, examine-se cada um a si mesmo. Pense a respeito do que está fazendo, porque se você não pensar a respeito do que está sendo feito, ou seja, tomar sem discernir o que está acontecendo aqui, você vai tomar para a sua própria condenação, porque está fazendo de uma forma banal, está banalizando o sacrifício de Jesus na cruz. E é justamente isso que eu gostaria de convidar a cada um de nós a fazer nesse momento. Examinar a si mesmo. Se ponha diante do Senhor. Confesse os pecados. Às vezes a gente, quando tem pecado, a gente não participa da ceia. Mas é justamente o caminho contrário que a gente deveria fazer. A gente deveria confessar o nosso pecado e correr para o Senhor. E não esconder o pecado e correr do Senhor. Então tem esse tempo agora a sós com o Senhor Jesus, pensando a respeito da sua vida, à luz de tudo que nós vimos aqui, da forma como Deus nos resgatou da nossa profundeza,
como somos chamados a colocar nossa esperança em Deus. E confesse os seus pecados, talvez recomece uma caminhada com o Senhor Jesus. E depois, se você tem já esse compromisso com o Senhor Jesus, pode se servir dos elementos para nós ceiarmos juntos. Mas tenha esse momento sem pressa.